Aqui voltando. Aqui meu ponteiro. Aqui, então, a minha caneta, então 20. 2 vezes 20, tá aqui, né? Duplicando, que aqui então é 40. Opa, não é 20. A gente tem aqui a frequência, então, que é 0,4 para o GNR e eu tenho 0,6 para o GNR. Essa é a minha frequência dos genes na minha população. Eu posso usar, por exemplo, as frequências gênicas usando as frequências observadas, as frequências genotípicas observadas. Essa aqui, ó. Cadê o meu ponteiro? Está aqui. Então eu vou ter que, para eu calcular a frequência do R1, que a gente também denomina de P, eu vou ter a frequência do R1 mais metade da frequência do R1 R1. Lembrando que aqui, ó, eu tenho metade dos genes são R1 e metade R1. Então eu vou pegar e vou fazer a frequência genotípica 0,40 do R1 mais metade da frequência genotípica do R1 0,6 eu chego no mesmo valor. E a mesma coisa eu faço aqui com a frequência do R1. Eu pego metade da frequência do R1 do seu heterozigoto mais a frequência do R1. Então eu vou chegar nos mesmos valores. É até mais fácil fazer com a frequência genotípica do que usando, por exemplo, um número de alelos. Tá? Mas dá para fazer dos dois jeitos, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Então, consideramos que a cor do peixe não vai interferir no acasalamento. Então, quais são os acasalamentos possíveis que eu tenho dentro dessa população? Então, eu tenho machos que podem ser vermelhos, R1, e a frequência deles é 0,40. Por que a frequência deles é 0,40? Está aqui, ó. Eu coloquei que a frequência genotípica na população é 0,40 para R1, 0,40 para R1 e 0,20 para R1. Então, eu posso ter nessa população machos nessa proporção genotípica. Então, 40% R1, 40% R1 e 20% R1, assim como eu tenho as fêmeas também na mesma proporção. Fazendo a probabilidade de frequência de acasalamento entre eles, então, qual que é a probabilidade do macho R1 cruzar com uma fêmea R1? Eu simplesmente faço a multiplicação cruzada. 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. A probabilidade do macho R1 cruzar com uma fêmea R1 também 0,16. Eu faço o cruzamento das probabilidades. E eu fazendo isso para todos os outros, eu tenho aqui 0,20 vezes 0,40, tenho 0,8, 0,20 vezes 0,40, 0,8. Mesma coisa aqui, 0,20 vezes 0,40, 0,8. E por fim, 0,20 vezes 0,20. Então, essa aqui é a minha probabilidade de frequência de acasalamentos entre os diferentes genótipos dentro da população. Agora que eu já tenho essas frequências de acasalamento, então eu sei quais são os meus descendentes oriundos desses acasalamentos. Então eu ploto essa informação numa outra tabela. Então olha só como que fica nos meus acasalamentos, o R1, eu tenho essa frequência do resultado dos meus acasalamentos. Essa frequência, ó, vejam, cruzamento de R1, ó, 0,16. Tá vendo que o cruzamento do R1 está 0,32 aqui. Por que está 0,32? Porque eu tenho esse cruzamento aqui, ó, do R1 com R1, 0,16. E eu tenho o cruzamento de uma fêmea R1 com um macho R1, que também é 0,16. Então eu posso ter um macho R1 com uma fêmea R1 e uma fêmea R1 com um macho R1. Então se eu somar 0,16 com 0,16, vai dar o 0,32. Então, são todas as minhas frequências de acasalamentos que eu tenho possíveis. E a gente sabe que quando o R1 cruza com o R1, a única possibilidade é que todos os indivíduos sejam R1. Por isso que os descendentes todos serão vermelhos R1. Se eu tiver um cruzamento do R1 com R1, eu sei que a gente pode ter um cruzamento, deixa eu botar aqui, ó, cruzamento de R1 com R1, eu tenho esse indivíduo sempre vai doar um R1, esse indivíduo ele pode doar ou um R1 ou um R1. Então eu tenho 50% de chance do meu indivíduo ser R1 ou R1, R1. Por isso que eu tenho aqui que dessas frequências dos descendentes, eu espero que metade seja R1 e metade seja R1. Tá vendo? Essa frequência eu divido ela para os seus descendentes. Cruzamento entre R1, todos obviamente serão R1.
Se eu cruzar R1, R com R1, R, eu vou ter aquela proporção de 1 para 2 para 1. Então eu pego esse 16 e faço a proporção de 1 para 2 para 1 a frequência dos descendentes. R1, R1 com R1, R, eu posso ter um R1 com R, 0,8, ou o R1, R, 0,8. Tá vendo? Metade da frequência dos descendentes vão ser distribuída pela prole que eu espero nessa população, probabilidade. E no cruzamento de R1, R com R1, R, eu espero que todos sejam R1, R. Muito bem. Depois que eu fiz todos esses cruzamentos, eu tenho aqui a soma da frequência dos genótipos, né? Então eu tenho aqui minha frequência genotípica esperada. Então eu tenho 0,36 R1, R1, 0,48 eu espero que sejam R1, R, e 0,16 sejam R1, R. Então essa aqui é a minha frequência genotípica esperada na população. Tá? Então, vamos calcular a frequência gênica. Eu tenho as minhas frequências genotípicas, agora eu posso calcular qual que é a frequência gênica, ou seja, quanto que o R e quanto que o R1 eles aparecem na minha população. E eu vou usar as frequências genotípicas que eu já calculei para calcular as frequências gênicas. Então, eu tenho a frequência do R1, ele é dado pela frequência do R1, mais metade da frequência do seu homozigoto R1, R. Então, eu vou ter que 0,36 está aqui, mais metade de 0,48. A minha frequência gênica do R1 é 0,6. E se eu fizer a mesma coisa para o R, que a gente denomina de Q, eu tenho 0,24, que é metade do seu heterozigoto, mais a frequência do R1, R, vai dar 0,4. Então, o que a gente observou? Olha aqui, 0,6, 0,4. Se a gente voltar lá na população 1, ó, tá vendo a minha população 1? Qual que é a minha frequência que eu tinha? Olha só, eu tinha essa frequência genotípica, ó, 0,6, 0,4, né, de R1 e de R. Agora, o que eu tenho? Depois do acasalamento entre eles, a gente viu que a frequência gênica, ela se mantém. Tá vendo? Mesmo que, olha o que aconteceu com a frequência genotípica, 0,36, 0,48, 0,16. Ó, quanto que era a minha frequência genotípica? Ó, era 0,40, ó, vou até voltar aqui, ó. Era 0,40, 0,40 e 0,20. Então, vejam que a frequência genotípica, ela mudou. Ó, a minha frequência genotípica, tá vendo? Ela mudou. Mas a minha frequência gênica, ela se manteve constante. Logo, a gente tira a primeira conclusão do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Não houve mudança na frequência gênica. Ela foi igual na primeira geração para a geração posterior a que a gente fez o cruzamento. Houve uma mudança na frequência genotípica, que foi de 0,40, 0,40, 0,20 para 0,36, 0,48 e 0,16. Tá bom? Então, vamos estudar agora uma segunda população no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Considere uma população inicial de 25% vermelho, R1, R1, vou utilizar a mesma característica, 70% R1, R e 5% R1, R. Então, aqui eu tenho minha frequência genotípica, 0,25, 0,70 e 0,05. Então, essa é a minha frequência genotípica que eu peguei aqui do exercício. Então, a gente vai calcular a frequência gênica observando as frequências genotípicas. Como que a gente faz? Então, para eu achar a frequência do R1, que a gente denomina de P, ou a frequência do R1, que a gente denomina de Q, ela vai ser a frequência do R1, R1, 0,25 mais metade da frequência do seu heterozigoto. Então, metade de 0,70 é 0,35, eu somo frequência de R1, 0,6, frequência de R1, 0,40. Não tem segredo, a gente já fez isso agora. Então, a gente vai acasalar os indivíduos. A gente vai acasalar os indivíduos aqui dessa população. Então, eu tenho aqui a minha frequência genotípica, então todos os machos com suas frequências, as fêmeas com suas frequências. Da onde que eu tirei isso aqui? Ó? Daqui, ó. Frequência genotípica da população. Então, eu presumo que eu tenho 25% de fêmeas homozigotos R1, R1, 0,70 ou 70% de fêmeas vermelhas R1, R1 e 5% de fêmeas R1, R1. A mesma coisa para o macho. O acasalamento, a gente assume que todo mundo tem a mesma chance de cruzar com todo mundo. Eu faço o cruzamento entre os possíveis genótipos que eu tenho aqui. E aí eu tenho a minha descendência decorrente desse acasalamento. Mesma coisa que eu fiz, aqui a gente está colocando aqui na tabela. Então, cruzamento de R1 com R1, eu vou ter essa frequência, 0,0625. Da onde que veio? Daqui, ó. Cruzamento dessas probabilidades aqui. Para o R1 e R1 eu tenho essa frequência, ó,
um macho é rão, uma fêmea é rão é rim, mais a fêmea é rão, com o macho é rão é rim. Se eu somar essa frequência com essa, eu chego nessa aqui, ó. E os descendentes, óbvio, né? Cruzamento de errão com errão, todos serão errão. Se eu tiver um errão com errão, cruzamento entre eles, eu vou estimar que metade podem ser errão e metade pode ser errão. Faço isso para todo mundo, eu encontro aqui minhas frequências genotípicas, 0,36, 0,48 e 0,16. Muito bem, fazendo o cálculo das frequências gênicas, agora eu quero saber, eu já tenho minhas frequências genotípicas, eu quero saber a frequência do gene errão e a frequência do gene errim. O que eu faço? Pego a frequência genotípica do errão, somo com metade da frequência genotípica do errim e a gente encontra, tanto para errão quanto para errim, as frequências gênicas. Então, o errão ele ocorre 60% na população e o errim 40% dentro dessa população. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A segunda conclusão do equilíbrio Hardy-Weinberg. Então, sobre uma condição de panmixia, ou seja, todo mundo acasala com todo mundo na mesma proporção, em uma população de grande efetivo, a frequência gênica em uma determinada geração depende da frequência gênica da geração anterior e não da frequência genotípica. Reparem que eu parti de uma mesma... Olha aqui, eu vou voltar aqui, estou voltando no meu exemplo. Ó. Reparem que eu tenho uma frequência genotípica diferente, ó. Tem pouquinho indivíduo errim, tá vendo? 0,05. Só que olha a frequência gênica. Mesmo que a frequência genotípica seja bem pouquinho aqui para indivíduos pretos, ou seja, a maioria, 95% dos meus indivíduos são vermelhos e 5% só são pretos. Mas mesmo assim, olha a frequência gênica na população, ela é 60% e 40%. Mesmo então a gente vê que a frequência genotípica ela não vai afetar muito a frequência gênica na população seguinte. Vejam que a frequência genotípica ela mudou. Ela saiu dessa frequência aqui, ó. Olha a minha frequência genotípica antes do acasalamento. Eu tinha só 5%, por exemplo, dos meus indivíduos eram pretos. Depois que eles acasalaram, eu tenho agora 16% dos meus indivíduos são pretos. Então a frequência genotípica mudou, mas a frequência gênica se manteve igual. Então, a gente tira a conclusão que a frequência gênica de uma população da geração seguinte, ela depende da geração anterior e não da frequência genotípica, tá? E a outra coisa que a gente estima aqui, ó, a frequência genotípica em determinada geração, ela depende da frequência gênica da geração anterior. Com as frequências gênicas de P igual a 0,6 e Q igual a 0,40, ou seja, o errão e o errinho, as frequências são de 0,36, 0,48 e 0,16, independente da sequência ou da frequência genotípica inicial. Então, essa é a segunda conclusão que a gente pode tirar do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, vamos considerar uma outra população agora, que é descendente dessa população 2 que a gente acabou de ver. Então, considere que o acasalamento entre os indivíduos dessa população 2, está aqui a nova frequência genotípica, 0,36, 0,48 e 0,16. Essa que a gente acabou de estimar, acabou de vir da população que a gente estudou. Então, vou fazer o cálculo das frequências gênicas utilizando a frequência genotípica. Então, para eu calcular a frequência do errão, que é a mesma coisa que P, eu tenho a frequência dele, mais metade da frequência do seu heterozigoto, então metade daqui, porque metade, lembrando, ó, metade é errão, metade é errim, tá aqui. Então, isso dá a frequência de 0,6 do errão. E se eu quiser estudar a frequência do errinho, eu faço a mesma coisa. Qual que é a frequência do errinho? Mais a metade da frequência do seu heterozigoto. Eu vou ter 0,4. Não mudou, isso acontece, isso já está vindo da população que a gente estava estudando. Muito bem. Se a gente fizer um acasalamento agora entre essa população, os indivíduos dessa população, com essa proporção, eu faço aqui novamente os possíveis acasalamentos entre si, eu chego nesse quadro, eu vejo qual que é o histórico de descendentes, a gente já viu isso, não vou passar de novo, tá? E eu tenho aqui a minha frequência genotípica na população. Então vejam que a minha frequência genotípica, ela manteve 0,36, 0,48 e 0,16. E minha frequência gênica, ela também manteve 0,6 e 0,4, a frequência dos genes, né? Então vejam que essa população, ela se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Vou voltar aqui, tá? Quem não conseguiu enxergar, vejam que eu estou voltando aqui, ó. Eu peguei essa população, olha a frequência genotípica, 0,36, 0,48, 0,16, tá vendo? Fiz o cruzamento, ó, isso aqui é a frequência gênica, 0,6 e 0,4, para R1 e para R. Fiz o cruzamento dos indivíduos, tá aqui, ó, todos cruzaram, todo mundo cruzou com todo mundo, e olha o que aconteceu, 0,36, 0,48, 0,16, se manteve a mesma frequência genotípica, e também se manteve a mesma frequência gênica. Pronto, daí para frente, essa população ela pode cruzar infinitamente, que ela vai manter essa mesma frequência, tanto genotípica quanto gênica. Então, a gente conclui que essa população está em equilíbrio Hardy-Weinberg, porque a gente assume que essa população ela não tem seleção natural, não tem processo de seleção, não tem processo de migração e não tem uma mutação que altere a frequência alélica dessa população. Então, por isso que a gente coloca que dentro do equilíbrio Hardy-Weinberg, a gente assume que não tem nem seleção, nem migração, nem mutação. Beleza? Muito bem. Quais são as frequências genotípicas esperadas no equilíbrio Hardy-Weinberg? Então, existe, a gente consegue estimar se uma determinada população, que eu não conheço, se ela está ou não está no equilíbrio Hardy-Weinberg, usando uma expressão algébrica. Tá? Eu vou poupar até vocês, inclusive, de aprofundar, mas só para a gente ver aqui, ó, quando a gente pega a união dos gametas ao acaso, né, a gente vai chamar a probabilidade, né, da frequência do genes, eu vou trocar o R1, isso é por convenção, tá? Porque a gente chama o gene R1, Rinho, a gente chama de Azão, Azinho, Vzão, Vzinho, né? Vocês estão acostumados com talvez Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Aqui tem R1, Rinho, não importa a letra que chama, só para representar qual que é o alelo. Então, por convenção, utiliza-se P e Q para usar essas frequências dos genes, né? No caso aqui de dominância e de recessividade. Então, P e Q, dentro de uma população, a gente vai substituir o R1 e o R com a frequência, a gente vai chamar de P. Então, se eu tenho um encontro entre R1 e R1, ou seja, P com P, eu tenho aqui P ao quadrado. P ao quadrado é a união dos gametas R1 e R1 com R1. Se eu tiver a união do R1 com R, o P com Q, eu tenho a frequência PQ. Então, eu tenho um gene de cada. Se eu tiver a união P e Q, eu vou ter um outro PQ. E se eu tiver união com Q, eu vou ter um Q ao quadrado. Então, o que eu sei? Que a frequência da minha população dos genes vai ser igual à soma das frequências genotípicas. A gente já viu isso nos exercícios. Então, se eu somar P ao quadrado mais um PQ mais um PQ, concorda comigo que PQ mais PQ é 2PQ? Então, 1PQ, 1P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado tem que dar 1. Então, a soma das frequências genotípicas tem que dar 1, ou seja, 100% da minha frequência gênica na minha população está demonstrado aqui. Por isso que a gente usa bastante isso aqui, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado tem que dar 1. É assim que a gente estima que uma população tal não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Bom, e quando a gente pega os tipos de acasalamento, eu não vou nem entrar no mérito, mas só para vocês entenderem, se a gente pegar e fazer aquele mesmo processo de acasalamento que eu mostrei para vocês, então todos os prováveis cruzamentos dentro da população, um macho homozigoto vermelho, um macho heterozigoto vermelho e um macho preto, com as fêmeas também com a mesma proporção genotípica, eu tenho esse quadro aqui de probabilidades. Ó. Então, P ao quadrado vezes P ao quadrado, P é a quarta. P ao quadrado vezes 2PQ vai dar 2P a terceira Q. Então, fazendo uma simples multiplicação, eu tenho essas frequências que estão expressadas aqui em notação matemática. Se eu fizer aquele mesmo quadro que a gente já viu de distribuição das frequências em relação aos descendentes esperados, fazendo só aquela distribuição, eu encontro essa notação matemática e a gente vai chegar no P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado vai ser igual a 1. Tá? Se você quiser entender melhor, existe aqui a demonstração das somas, dos acasalamentos, para como a gente chega nesse P ao quadrado mais 2PQ mais Q é igual a 1. Tá? Isso aqui é simplesmente eu estou pegando toda essa informação que está aqui no quadro e estou fazendo uma simplificação de notação para chegar nessa fórmula aqui que a gente está utilizando. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a frequência dos descendentes, então se eu pegar, por exemplo, aqui, a frequência dos descendentes de R1 e pegar toda essa expressão, isolar o P ao quadrado, a gente chega, ó,
P ao quadrado, só para vocês terem uma ideia, vai ser P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Eu estou fazendo uma anotação científica aqui. E aí, P ao quadrado vezes... Quanto que vale P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, por exemplo? Não é 1? Aqui, ó. P ao quadrado mais 2pq igual a 1. Então, P ao quadrado vezes 1 vai ser o próprio P ao quadrado, né? Só para demonstrar para vocês matematicamente o que está acontecendo aqui. Mesma coisa acontece com R', e aqui é a mesma coisa com R', vai ser 2pq. Por isso que a gente chega nesses valores, tá bom? Então, para saber se a população está em equilíbrio Hardy-Weinberg, a gente utiliza P ao quadrado mais 2pq, a frequência do homozigoto dominante, a frequência dos heterozigotos, mais a frequência do homozigoto recessivo. Isso aqui tem que dar 1. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que a população ela tem 200 indivíduos, não, né? Tem 100 indivíduos. Desses 100 indivíduos, 80 são R1, 20 são R1, e olha só, eu não tenho nenhum indivíduo R1, nenhum indivíduo recessivo na população. Então, de cara, já dá para saber que a população não está em equilíbrio. Por que a população não está em equilíbrio? Olha, de cara, já tem um genótipo que nem existe nessa população. Então, ela claramente não está em equilíbrio. Então, as minhas frequências eu tenho 80% R1, 20% R1 e 0% de R1. Se eu achar as minhas frequências dos genes, eu tenho que 90% dos meus genes é R1 e apenas 10% é R1 nessa população. Então, acasalo, olha, eu não tenho, vejam que se eu for acasalar os indivíduos dessa população, uma população pamídica, todo mundo vai acasalar com todo mundo. Eu tenho aqui, 0,8 com 0,8, ou seja, todos os machos possíveis, 80% R1, ou R1. Não tenho indivíduos R1, não tem, tá? Por isso que ele não está aqui. Então, a probabilidade de cruzamento de macho R1 com fêmea R1 e o macho R1 com fêmea R1 e por aí vai. Então, a gente faz esse cruzamento. A nossa tabela de acasalamento fica até mais simples, né? Porque aqui eu tenho a frequência de R1 com R1, frequência 0,64, todo mundo 0,64. Frequência de R1 com R1, 0,32. Eu espero que metade seja R1 e metade seja R1. E o acasalamento entre R1 com R1, eu espero 0,04, na proporção 1 para 2 para 1. A gente já viu isso, não vou fazer de novo esse cruzamento. E olha só o que acontece, depois de um acasalamento dessa população pamítica, olha só o que interessante. Voltam a aparecer uma população que não tinha indivíduos pretos, agora aparecem indivíduos pretos na população, tá vendo? E aí a minha frequência gênica, qual que é a minha nova frequência gênica? Vejam que, olha só, frequência de R1, que é o P, vai ser metade da frequência do seu heterozigoto, 0,9, mais a frequência do seu homozigoto, 0,81 mais 0,9, frequência gênica de R1, 0,9. E a frequência gênica de R vai ser metade do seu homozigoto, está aqui 0,9, e a frequência do seu homozigoto, que agora apareceu, que antes não tinha, vai ser 10%. Muito bem, então agora eu tenho minha nova população, 0,81, 0,81, 0,18, 0,1. Então agora dessa nova população, que a gente vai chamar de população F1, agora eu tenho um indivíduo preto, na frequência de 0,01. O que eu vou fazer? Vamos acasalar de novo essa população. Agora eu tenho os indivíduos pretos. Faço o acasalamento entre todo mundo da população. Chego na minha frequência dos descendentes. Então eu fiz o acasalamento com todo mundo, tudo aquilo que a gente já viu. E agora eu tenho minha frequência na população. Vejam que agora ela não altera mais. As frequências genotípicas e gênicas, elas não vão alterar. Vejam que aqui, olha a minha frequência gênica, eu voltei, tá? Minha frequência genotípica na população F1 e na minha população F2 ela se mantém igual, tá vendo? Então elas não se alteram mais. Isso significa que a população atingiu o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Beleza? Bom, e como de fato a gente faz para saber se a população está em equilíbrio ou não, né? Se eu for ficar esperando as populações se reproduzirem, vai ser difícil. Então tem um jeito para a gente fazer, utilizando o teste do Q quadrado, que vocês adoram o teste do Q quadrado, né? Então eu tenho o número observado, eu tenho a frequência esperada, a gente sabe que a minha frequência esperada numa população em equilíbrio Hardy-Weinberg é P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado tem que ser igual a 1. Então eu consigo fazer qual que é a minha frequência esperada. Então, nas minhas frequências gênicas eu tenho
frequência gênica do errão é 0,6, a gente já fez. A frequência gênica do errinho é 0,40. E a gente pode fazer, então, a frequência esperada para cada um dos genótipos estudados. Então, minha frequência gênica esperada não é P ao quadrado? Então, se eu pegar P ao quadrado é 0,6, olha a minha frequência gênica do errão. 0,6 ao quadrado é 0,36. Eu espero que, se a população estiver em equilíbrio, Hardy-Weinberg, essa população, eu espero encontrar 0,36 indivíduos errão. Para errinho, não é PQ, olha aqui, 2PQ, desculpa, 2PQ. Então, 2PQ, 2 vezes o P, a frequência do P, vezes a frequência do Q. Tá vendo aqui, ó, P e Q. 0,48. E esse aqui é Q ao quadrado, 0,40, 0,16. No total, se eu somar, vai ter que dar 1. Então, P ao quadrado, mais 2PQ, mais Q ao quadrado, tem que dar 1. Então, essa aqui é a minha frequência esperada. Então, qual seria o número de indivíduos que eu espero num plantel, numa população total de 100 indivíduos? Se ele estiver num equilíbrio de Hardy-Weinberg, essa população, eu espero que 0,36 de 100 sejam esperados os indivíduos. Então, eu espero 36 indivíduos errão. Aqui eu esperaria 0,48 de 100, 48 indivíduos. E aqui eu esperaria 0,16 de 100, 16 indivíduos seria o esperado. Se eu somar tudo aqui vai dar 100. Então vejam que eu tenho agora o número esperado de indivíduos e o número observado. Eu observei na população, eu tinha 40. Eu esperaria que tivesse 36. Aqui eu observei 40. Se tivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg, teria que estar com 48 e não 40. E se tivesse no equilíbrio Hardy-Weinberg, devia ter 16 indivíduos errinho, mas aqui eu observei 20. Como que eu vejo, então, se tal ou não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Só olhando nos números, eu faço o teste do Q quadrado, que é uma ferramenta estatística de teste de hipótese que vai me dar um grau de certeza se a população tal ou não está em equilíbrio. É muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste do Q quadrado, vai ser a somatória da frequência numérica observada menos a frequência numérica esperada. Elevo tudo isso ao quadrado e divido pela frequência numérica esperada. Então, eu tenho um número observado, eu tenho um número esperado. O que eu vou fazer? Vou fazer a subtração, frequência observada menos a frequência esperada. Observado menos esperado. Elevo todo mundo ao quadrado, divido pela frequência esperada. Fazendo essa conta, esse menos esse, elevo ao quadrado, subtraio por esse, ou subtraio não, divido por esse, eu tenho essas frequências. Se eu somar tudo aqui, ó, somatório, eu tenho aqui o meu Q quadrado calculado, que é 2,778. Vou lá na tabela, eu pego com graus de liberdade, no caso aqui vai ser meu número de genótipos menos meu número de alelos, que eu estou considerando. Então, meu grau de liberdade vai ser 1, o alfa a gente usa a 5%, meu Q quadrado tabelado vai ser 3,841. Está aqui ele, ó, a 5%, grau de liberdade 1. Faço a comparação, Q quadrado calculado, Q quadrado tabelado. O que a gente tem de hipótese? Que é a hipótese nula, que a população está em equilíbrio, e a alternativa, que a população não está em equilíbrio. Então, como o meu Q quadrado calculado ele é menor do meu Q quadrado da tabela, eu aceito H0. Então, eu falo, a população está em equilíbrio Hardy-Weinberg. Caso o Q quadrado calculado fosse maior do que o Q quadrado tabelado, eu não aceito H0 e aceito H1. Tá? E aí, a gente conclui que a população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Beleza? Bom, vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem em casa, tá? Eu nem vou comentar ele, eu vou deixar ele aqui, tá? Existe uma população com 2.000 indivíduos, 3 fenótipos. Você pode pausar o vídeo aqui agora e tentar fazer se a população ela tá ou não está em equilíbrio Hardy-Weinberg a partir desse exercício aqui. Você pode tentar resolver depois, eu vou passar aqui e deixar a resposta, mas eu nem vou comentar porque o vídeo já deve ter ficado bastante longo. Tá? Então tá aqui, a gente faz as frequências, proporções fenotípicas, as frequências genotípicas, o número de alelos, calcula a frequência gênica, tudo que a gente já viu. Faz os acasalamentos, vê a proporção dos descendentes, então a gente tem aqui a frequência genotípica da população, e a gente vê se está ou não está em equilíbrio Hardy-Weinberg. Né? A gente está vendo que está, ó, frequência genotípica bateu aqui. Tá? Mas aí fica depois para vocês fazerem.
E é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e podem consultar essas aulas depois para quando vocês quiserem ver, tá bom? É isso, gente. Um abraço e até a próxima.